Fala, seus pais de pet de todo o Brasil! Olha, eu sei que eu começo praticamente todo episódio falando isso, mas eu tô tão cansado. Essa primeira semana dos gatos foi uma coisa assim. Foi uma loucura, gente. Brutal. E pra ajudar, eu tô com um resfriado esquisito, sei lá. Tô com. Hoje, na verdade, ele já vem se arrastando durante a semana. Eu comecei com a garganta meio ruim, uma tosse meio chata, e agora eu tô com coriza e meu olho tá lacrimejando horrores. E aí Telo Caetano levantou essa bola, né? Será que o destino, esse grande brincalhão, me pregou uma peça de muito mau gosto e eu desenvolvi alergia a pelo de gato justamente no momento em que adotamos 2 gatos? Fica aí esse questionamento. Eu acho bem difícil. Vamos aguardar os próximos dias. Eu acho bem difícil, porque assim, a gente já interagiu com milhões de gatos na nossa vida. Tipo, a Aninha, quando a gente foi na casa da Inês, a gente brincou com ela. Os gatinhos das suas irmãs, todos. Sim. E as 2 casas são um grande gateiro. Aham. Então, assim, eu não acho que você teria alergia específica a eles, entendeu? Não, eu só isso- levantei porque, sei lá, né? Vai que. Ah, de fato seria impossível. Só se foi uma coisa que eu desenvolvi agora, né? Depois de velho. Na pandemia, inclusive, porque acho que é o período que a gente ficou mais tempo Aham. sem ver gatos. Exato. Mas enfim, sei lá, se for isso, não sei o que vai acontecer, porque os gatos. Alegra. Os gatos não vão sair daqui. Então, Né, toma isso Alegra é fato. e segue a vida. Vou virar a louca da Loratadina, né? Enfim. Mas vamos aos updates, então. Aí, hoje completamos uma semana com pesto e carbonara aqui em casa. Sim. Ai, eu vou ficar fungando, gente. Mil desculpas. E eu acho que a gente pode começar, pra já limpar logo isso, a gente pode começar com o update mais triste, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte. A gente comentou, né, na sexta passada que eles chegaram, aí ficou uma coisa meio assim, um escondeu num canto, um escondeu no outro e tal. Passou 10 minutos, Pesto já tava de boaça. Já estava. Pesto é o Frajolinha, né? Porque as pessoas aí não só conhecem eles. Mas o Pesto é o Frajolinha. Já tava andando pela casa, já tava subindo nas coisas, já tava indo no sofá, já tava vindo na gente, já tava pedindo carinho e tal. E o Carbonara, que é o laranjinha, continuava debaixo da cama. Isso, ele entrou embaixo. Primeiro, logo que eles chegaram, cada um entrou embaixo de um sofá na sala. E o Carbonara logo fugiu e descobriu a cama, né? E aí ele se enfiou embaixo da cama na sexta e lá ficou até sábado de madrugada, certo? Sim. Ele ficou, tipo, basicamente 24 horas debaixo da cama. Sem comer, sem nada. Quer dizer, supomos. Supomos. Porque assim, a gente deixou a porta do quarto aberta, porque a gente sabe que na hora que a gente fosse dormir, seria o momento deles de falar, vamos ver de qual é de que é esse novo ambiente. Sim. E no dia seguinte de manhã, nas 2 caixinhas de areia, lá no banheirinho deles, tinha xixi e cocô. A gente só não tem certeza se era xixi e cocô de 2 gatos ou de um só. Mas eu falei com o Rodrigo que eu acho, não sei, que fosse do mesmo gato. Quer dizer, que fosse de gatos diferentes. Não sei. Na minha cabeça faria mais sentido. Se ele já fez xixi ali, ele faria cocô no mesmo, que teoricamente tá com o cheiro dele. Ou ele pode ser possessivo e ter feito nos 2. E uma coisa que é fato é que o Pesto, como ele foi o primeiro a se soltar, né? Ele passou a sexta-feira toda cheirando e se esfregando na casa toda, né? E ao longo dos dias ele foi descobrindo outros cantinhos, tipo prateleira do escritório, esse tipo de coisa. Sim. E na sexta-feira mesmo ele já tava, tipo, em cima do sofá, a gente assistindo TV. E ele assistindo Decral com a gente. Ele assistindo a Decral com a gente e já foi no colo, e já deitou do lado. Sim. Já foi dormir com a gente na cama. Dormir entre aspas, porque ele não dorme à noite. Ele né? não dorme à noite. A gente vai chegar nesse ponto ainda. Mas ele é de fato um gato bem territorial.
territorialista. Isso. Né? Ele é bem imperialista mesmo, ele quer dominar tudo, ele deve ser americano. No momento, inclusive, ele está deitado em cima do meu teclado, que é onde ele passou grande parte do dia. Sim. Um dia que eu tinha bastante coisa para fazer no trabalho, inclusive. Ele deve ser, sei lá, a reencarnação do Lyndon Johnson, alguma coisa assim. É. Mas aí, beleza. Aí... Considerando que eu acho que Lyndon Johnson já morreu. Acho que sim. Mas aí foi passando os dias e a gente foi ficando preocupado com o Carbonara. Porque assim, ele saiu de debaixo da cama no segundo dia, meio pra dar uma reconhecida assim, veio na gente e tal, deu uma coisinha ali, uma coisinha ali. Mas a gente tava achando ele muito magrinho. Desde a ONG a gente já achou ele muito magrinho. Ele não é um gato grande, ele é bem pequenininho. Ele é bem pequenininho. Ele é bem menor que o Pesto, inclusive. E o Pesto tem 3 anos e ele tem 10. Só que assim, o que aconteceu na real é que ele ficou escondido embaixo da cama até sábado, né? Mais de 24 horas. E no sábado de madrugada, eu acordei com um gato deitado do meu lado. Eu falei, é o Pesto, né? Porque ele já tá nessa intimidade, né? E aí fiquei fazendo carinho. De repente, algo pula na cama. E aí eu olhei, era o Pesto. Ou seja, o gato que eu estava fazendo carinho na cama... Era outra. Era o Carbonara. E eu fiquei chocado, porque ele não tinha feito nenhuma interação. Absolutamente nenhuma interação. E de repente eu acordei no meio da madrugada com ele deitado no meio de nós dois. Sim. Né? Só que aí, como ele e o Pesto não são necessariamente grandes conhecidos, né? Eles estavam juntos na ONG, chegaram juntos aqui, mas eles não são necessariamente... Eles não conviviam de fato, né? E aí o Pesto, nessa pegada territorialista, imperialista dele, foi pra cima do Carbonara e deu um tapão nele. Sim. E aí rolou uns fus, aquelas coisas, né? Mas, inclusive, em relação a essa questão, no domingo rolaram uns fus também. Ai, gente, só um adendo. Hoje vai ficar a janela aberta porque tá calor, viu? No domingo rolaram uns fus na cama também, mas depois disso, nunca mais. Apesar deles não estarem convivendo muito nesses últimos dias, e aí a gente explica agora por quê. Isso. Aí a gente continuou tentando acompanhar o Carbonara, agora que ele estava mais livre assim para interagir com a gente foi tentando interagir com eles, e como teve os primeiros fus e começou a ter um estranhamento assim, e o Pesto ele é muito saidão, do tipo, teve o dia que o Carbonara saiu para visitar a casa, depois dele ter ficado debaixo da cama, ele tava, e assim, como ele tá fraquinho, ele tá magrinho, ele tava meio lentinho andando assim pela casa, e ele é mais velhinho, então ele dorme bastante o dia todo. E aí ele tava lá e tal. Aí o Pesto simplesmente chegou, deu uma cabeçadinha assim, meio tipo, e aí, colega? E deu uma lambidona na cabeça dele, e ele claramente não estava esperando aquela lambidona acontecer. Ele deu uma parada, uma tela azul assim, e voltou pro quarto. Então, assim, como a gente viu que eles não se deram mal, necessariamente, não foi aquela coisa do tipo, um gato apresentar pro outro e eles brigarem, não precisou fazer aquela coisa de... Tanto que a gente tentou fazer a técnica de trocar paninho, e eles cagaram baldes, assim, pra técnica de trocar paninho. Acho que é porque eles já tinham se visto, já tinham se cheirado e tal. Isso foi no domingo, né? Que a gente deixou eles cada um num canto. Isso. Aí a gente achou melhor separar os dois por enquanto. E aí, nessa coisa de separar, a gente já estava muito preocupado porque o Carbonara não comia, não bebia água. A gente oferecia para ele ração, aí tentamos oferecer a raçãozinha dele, que é a ração sênior, ele não quis. Tentamos oferecer a do Pesto, ele não quis. Tentamos oferecer sachê, ele não quis. E aí nessas a gente fez esse isolamento do Carbonara no quarto com o comedouro, o bebedouro dele e a caixinha de areia dele no quarto. E passou a não deixar o Pesto entrar, porque é incrível. Quando o Pesto consegue entrar no quarto, a primeira coisa que ele faz é ir no comedouro do Carbonara e comer a ração que tá lá. Ele come, tipo, três bolinhas de ração, mas ele come. E a gente precisava, né, ter um acompanhamento aí preciso se o Carbonara tá comendo e bebendo água, né? Então a gente passou a não deixar mais o Pesto
entrar no quarto. Porque a gente pensou várias coisas também. Talvez, tipo, sei lá, pelo fato do Pesto ser mais saidinho e mais territorialista, a gente pensou assim, do tipo, talvez ele não esteja comendo porque as coisas estão com o cheiro do Pesto. Porque o Pesto entra no quarto, aí ele vai lá, come a ração, lambe a água, vai na caixinha de areia. Então talvez o carbonara tá meio assim e não tá querendo usar as coisas porque estão com o cheiro do Pesto. E o Pesto já mostrou que é o dono da casa, então talvez ele estivesse meio assim. Então a gente foi lá, lavou as coisinhas todas pra tentar, assim, a gente sabe que não sai completamente, mas tentou o máximo possível separar os dois pra ver como que cada um se comportava sozinho. Isso é domingo ainda, tá, gente? E a gente já tava completamente destruído. Exato. E aí a gente continuou não conseguindo dormir à noite, porque aí no momento em que a gente começou a colocar o Pesto pra fora do quarto e o carbonara pra dentro, começou todo o drama do Pesto de ficar chorando na porta e arranhando a porta do quarto. Porque o Pesto é um pouco abusivo, né? Ele acha que ele tem direito de fazer tudo, entrar em todos os lugares. A gente abre a porta do banheiro, de repente passa um foguete. É ele querendo entrar no banheiro. Eu não sei que graça que ele viu nesse banheiro. A gente não pode nem cogitar a ideia de abrir o vitrô. Nosso vitrô tá lacrado, o banheiro está embolorando. Então, mas aí a gente tem que ficar bem atento com ele, assim, porque ele é bem rapidinho. Mas aí, como a gente já estava bem preocupado com o carbonara, porque a gente não via ele comendo, a gente oferecia e ele... Tipo assim, ele dava uma cheiradinha assim na comida e virava a cara e tal. E ele tava com muita ramelinha, ele tava dormindo o dia todo. E tal, a respiraçãozinha dele tava bem frenética, assim. A gente começou a achar que realmente tinha alguma coisa aí. Aí a gente começou a trocar ideia com os nossos gateiros preferidos, né? A Kátia e o Xi. Isso. E a Kátia, eu acho que a gente comentou que ela trabalha na ONG onde nós adotamos os gatinhos. E então ela tem um acesso... É isso que é bom, né? Ser influente, conhecer pessoas importantes, né? Porque ela tem acesso muito mais rápido ao veterinário e à equipe da ONG, né? E fora a experiência que ela tem também. Fora a experiência que ela tem, né? Cuidando aí de gatos e participando da ONG e sendo lar temporário há muito tempo. E aí ela falou pra gente começar a forçar a alimentação, né? E já ajudou a gente a marcar uma consulta com o veterinário na terça-feira. Isso foi na segunda. Isso. E aí toca a gente dar a ração forçada para ele pela primeira vez. E aí essa ração forçada é uma ração veterinária, né? Que ela é tipo um suplemento, é tipo um né? patêzão, assim. Ela é um grande patê que você mistura com água, coloca numa seringa e despeja na boca do gato. E aí, segunda-feira, com 4 dias, a gente começou a migrar do nível beginner pro nível advanced de pai de pet. Porque a gente teve que aprender a dar ração forçada na seringa pro gato. Exato. E aí a gente levou, né, ele lá na ONG, no veterinário e tal, fez vários exames nele e tal, e aí ele receitou pra gente algumas coisinhas, porque ele tava com um pouquinho de febre, e ele já tava bem magrinho, assim, ele emagreceu bastante desde a última consulta que ele tinha feito dentro da ONG até quando a gente levou ele já tinha emagrecido bastante. Acho que uns 300, 400 gramas. E aí tava meio preocupante e ele tava com um pouquinho de febre. Isso. Mas aí já vou eu, né? Segurar o gatinho novo, todo... Ele tava bem frágilzinho, assim. Na mesa do veterinário, o veterinário um amor com ele, mas assim, eu estava nervosíssimo, porque, né? Enfia agulha pra poder botar soro. E aí, no soro, coloca o negócio de apetite, pra abrir o apetite dele. Aí, olha dente, aí olha orelha, olha olhinho, olha tudo. E você segurando ele. E eu segurando ele. E eu na porta, né? Morrendo, porque... Como protocolo aí, por conta da pandemia, só pode entrar um acompanhante na sala. Isso. Mas aí eles deixam a porta aberta e eu fico olhando ali pela portinha. E aí chegou num ponto... assim, aconteceu muitas coisas, ele fez vários exames, várias coisas nele. Eu sei que chegou num ponto em que eu estava... E tava calor, né? E eu... Assim, quando eu fico nervoso, eu já começo a suar. Junta que tava calor. Então eu estava simplesmente
completamente molhado, porque eu estava completamente molhado de suor e eu comecei a chorar compulsivamente enquanto ele tomava as agulhadas, porque, né, tava um monte de coisa. E aí o veterinário falou, ó, é o seguinte, ele tá provavelmente com alguma infecçãozinha, porque ele tá com um pouquinho de febre e tal, ele receitou algumas coisas, e falou pra gente ir fazer o exame de sangue dele. E aí fomos lá levar pro exame de sangue. E nesse primeiro momento ele só receitou dipirona pra febre e um estimulante de apetite. Isso. Aí vai lá, aí no exame de sangue o Rodrigo levou ele, né, pra gente até poder revezar um pouco. Mas eu não segurei a onda, gente. A pessoa que foi colher o sangue, ela teve que chamar a assistente dela pra segurar, porque eu não dei conta. E eu fiquei morrendo de dó, porque assim, no veterinário ele levou picada na perna, né, Sim. no levou cangote, nos dois bumbuns, no cangote. Mas a coleta de sangue, ela fura a pele do pescocinho dele. Sim. Imagina a dor. Não, e aí tadinho, ele tava todo furado. E aí, tipo, quando a gente chegou em casa, que ele viu que ele tava no ambiente assim dele, ele voltou pra debaixo da cama. E aí a gente até falou, não, deixa ele, vamos deixar ele em paz, sabe? Fecha a janela pra não ter muito barulho de carro, deixa ele quietinho e vamos acompanhando. Só que aí a noite chegou, né? E à noite a gente tinha que E dar... junto com ela, a depressão. A gente tinha que dar a dipirona e o estimulante de apetite. Quem já deu dipirona pra gato sabe que a boca deles espuma loucamente. Sim. E o estimulante de apetite provavelmente tinha um gosto que pra ele era muito ruim. Uhum. Então ele botava tudo pra fora. A boca do gato ficou toda amarela. Ai, Daquele estimulante. vou aproveitar para dar uma dica aqui que a gente aprendeu, porque assim, a gente fez intensivo de YouTube, amigos e tudo mais nessas semanas. Uma dica para você que tem um gatinho aí, que precisa dar algum remédio ou tem alguma dificuldade, eu tava vendo num vídeo que é bom você... Da Isa Gateira, inclusive, a nossa indicação da semana, Isa Gateira é maravilhosa. Isa Gateira incrível. Inclusive a gente podia chamá-la pra fazer uma collab aqui. Nossa, amo, quero. Mas ela deu uma indicação num vídeo dela que é pra quando você for comprar remedinho pros gatos, escolher remédios que tenham sabor doce, de preferência. Né? Tipo cereja, morango, essas coisas assim, porque os gatos não sentem o sabor doce. A linguinha deles não tem esse sensor de sabor. Então, ele não vai sentir gosto ele vai sentir menos gosto, né? Ruim. Então, ele não vai se incomodar tanto, assim, ele vai se incomodar ainda, mas ele não vai se incomodar tanto quanto ele se incomodaria com outros. Então é uma dica que fica aí. Uma dica ótima, porque com certeza ele estava rejeitando por causa do gosto. Isso. E até então, eu tava achando que, eu achava que dar o remédio líquido era mais fácil do que dar os comprimidos, mas a gente vai chegar lá. O fato é que a gente teve que tirar o gato de debaixo da cama, e aí ele saiu correndo que nem um foguete. Não, detalhe, tem uma outra coisa também sobre tirar o gato debaixo da cama. A gente já comentou aqui, nós temos uma cama king size. Então, é um tanto quanto difícil você levantar um colchão king size. Gente, só o colchão pesa 10 quilos. Né? Fora o tamanho, né, do colchão e do box. Exato. Que, obviamente, embaixo o tamanho é o mesmo. Ou seja, ele tinha um espaço de manobra muito grande. Exato. Então a gente levantava de um lado, ele corria do outro. Levantava do lado perpendicular, ele corria para o outro lado perpendicular. Paralelo, no caso. E assim ia. Mas beleza, conseguimos tirar ele de lá e ele saiu correndo que nem um foguete e se escondeu atrás do fogão. Exato. Aí bora puxar o fogão, aí ele volta pro quarto, aí ele se esconde embaixo do sofá. Não, depois do fogão ele foi pra debaixo do primeiro sofá que ele escondeu. Isso. E soltando... Porque aí a gente foi fechando as portas, assim, pra tentar... E soltando um miado assustador. Eu falei, meu Deus, esse gato vai fatiar a nossa cara. Sim. Mas aí a gente finalmente conseguiu pegar, e aí a gente fez o esquema que é enrolar ele numa toalha grossa. Isso. Ou num edredom grosso. De preferência ficar sentado,
né? Pra prender as perninhas dele no meio da sua. Isso. E segurar as patinhas da frente com uma das mãos. Colocando o dedo indicador no meio. Isso, pra não fazer tanta pressão nas patinhas. Pra você não machucar eles, porque antes de você fazer força o suficiente pra machucar eles, você vai estar machucando o seu próprio dedo, então você não vai fazer isso. Exato. E aí pra dar o... Só uma coisa, antes de acontecer o momento mágico da gente conseguir capturá-lo, eu tenho arranhões nos meus braços inteiros. Inclusive, um deles vai virar queloide, provavelmente. Que é esse Puta, aqui. Sério? Deixa eu ver. Sim, porque foi o que saiu sangue. Os outros não saíram sangue. Ah, mas não tá muito profundo, amor. Mas... Bom, aí, né, todo arranhado, todo cagado. E o gato lá... E assim, por enquanto, nessa dinâmica de dar os remédios, o Tela é o que segura e eu sou o que aplico. Sim. Mas eu acho que talvez semana que vem, como a gente vai ter que dar 15 fucking dias de antibiótico pra ele, eu acho que é bom a gente também começar a trocar pra eu aprender a segurá-lo e você aprender a aplicar. Sim. E, se possível, é bom a gente fazer testes também de um só fazer as duas coisas. Porque isso é uma coisa que eu tava pensando. Agora tá os dois em casa, tá tudo ótimo. Mas esperamos que um dia acabe toda essa situação que a gente tá vivendo e a gente volte a trabalhar fora. E nós dois temos horários diferentes. Então nem sempre os dois vão estar aqui nas mesmas horas para resolver esse tipo de emergência. Sim. Então, eventualmente, é bom a gente aprender a dar remédio sozinho. Né? Isso é verdade. Mas, enfim. E aí eu já peguei todo o esquema de aplicar a seringa lá no cantinho, né? Você enfia a seringa no cantinho da boca onde não tem dente, na parte de trás, e vai espirrando aos pouquinhos para não afogar o gato, né? Uhum. Beleza. Aí no dia seguinte foi a vez dos antibióticos. Quer dizer, do antibiótico. Porque chegaram os exames dele, né? Isso. E aí nos exames estava, tipo, a maioria das coisas estava bem, não é problema no rim, não é nada das coisas que normalmente acontece. Que inclusive é um grande sucesso, porque ele tem 10 anos de idade e não tem problemas renais. O rim dele tá ótimo. Porém, os glóbulos brancos dele, né, os leucócitos, estavam todos muito altos. Então era realmente alguma infecção que ele tava e ele precisava tomar antibiótico. Isso. E só que antes do antibiótico, o doutor recomendou um remédio que é tipo um omeprazol, né? Isso. Que é pra proteger o estômagozinho dele, porque o antibiótico cai pesado. Tanto que originalmente o intervalo entre o omeprazol e o antibiótico, que o intervalo que o veterinário recomendou era de meia hora. A gente fez com intervalo de meia hora e ainda assim ele vomitou. Ele vomitou. Então, depois disso, a gente aumentou o intervalo para 1 hora e agora tá tudo bem, ele não vomita mais. Sim. Só que aí a gente criou um esquema de guerrilha. Né? Marketing de guerrilha. Eu vou tentar. Esse é aquele momento que, infelizmente, é um podcast e recursos visuais não estão disponíveis, mas eu vou fazer o meu melhor. Tá. Vamos lá. Pensem que a nossa sala é um retângulo. Isso. Na ponta de baixo de um dos lados do retângulo tem uma porta que dá acesso a quartos e banheiro. E na ponta de cima desse mesmo lado desse retângulo tem uma outra porta que dá acesso à cozinha, área de serviço e banheiro de serviço. Que é de frente para a porta de entrada do apartamento. Isso. Então, beleza. Como ele estava embaixo da cama, o que a gente fez? A gente fechou a porta que dá acesso à sala, tirou ele de debaixo da cama e encurralou nesse hallzinho onde fica a porta do escritório, a porta do quarto e a porta do banheiro. Isso. Telo catou, dei o omeprazol, beleza. Abrimos a porta que dá acesso à sala e ele saiu que nem um foguete e se escondeu atrás da máquina de lavar. E aí a gente fechou a porta da área de serviço e deixou ele lá durante essa meia hora. Deixou ele em paz, tadinho. E aí passou a meia hora, a gente foi lá e deu o antibiótico. E aí nesse momento foi que eu descobri que muito provavelmente pelo fato do Carbonara estar fraco ou também pelo fato dele ser um gato super de boa, foi muito fácil dar o antibiótico. Foi muito mais fácil no caso dele dar comprimido do que dar líquidos. Sim. Porque eu só
o Telo segura ele no cangote, eu abro a boquinha dele, enfio o comprimido, me certifico que desceu pela goela. Faz uma massagenzinha no pescocinho Isso, dele embaixo. Fecha a boquinha dele, faz a massagenzinha no pescoço para ajudar a descer e dá uma seringada de uns 5 ml de água para garantir que vai descer. Né? E aí olha direitinho, acho que, não sei se foi a primeira ou a segunda vez que eu dei o antibiótico que grudou na bochecha. E aí foi todo um desespero para colocar na goela. Nossa senhora, se ele fosse um gato muito puto, ele teria mordido meu dedo, seu dedo fácil aquela hora. Inclusive estamos pensando em comprar o aplicador de comprimido para não ter que enfiar o dedo na boca dele, né? E aí foi isso. E aí depois, passada a segunda etapa do remédio, que é na cozinha, aí a gente abre o caminho dele até o quarto. Pra ele se esconder embaixo prende o pesto, porque senão o pesto vai atrás, porque ela vai achar que ele tá brincando, ou sei lá, qualquer coisa assim. E aí deixa ele pro quarto. Quando ele tá no quarto, a gente fecha a porta e deixa ele em paz. Porque é o santuário dele. Isso. E aí ele fica lá odiando a gente entra no quarto, fala com ele solta uns miados assustadores. E aí à noite, de novo, os remédios líquidos. Isso. Né? Todo o parto, mas aí depois foi ficando mais fácil. Né? Sim, a gente percebeu que foi ficando mais fácil, eu acho que por vários motivos. Primeiro porque, apesar da raiva que ele tava, e ele tá puto por causa dos remédios, ele continuava indo na cama quando a gente deitava. À noite, na terça-feira só que ele não foi, porque foi o estresse do dia do veterinário. Não, tadinho, também foi tipo 5 furadas, remédio, um monte de coisa. Mas quarta e quinta, num determinado momento à noite, ele subiu na cama e dormiu com a gente. Então, assim, eu acho que ele foi ficando mais à vontade com a gente, mais à vontade com o espaço do quarto, né? Porque ele não tá ficando na casa toda. Mas assim, foi ficando mais tranquilo. Só que ainda tava uma dificuldade, porque mesmo com o negócio de comida, ele ainda não comia. Isso. E aí a gente começou a chorar, e aí era uma choradeira aqui em casa. Gente, eu já chorei tanto. O Rodrigo de um lado e eu do outro, porque... Você não sabe, na verdade, mas na segunda-feira, quando a gente tava quando eu tava conversando com a Kátia e fazendo as nossas primeiras especulações... E aí veio a coisa de dar a recovery, que é a ração veterinária, na seringa e tal. Foi dos únicos dias que ele saiu do quarto, né? Sim. Que a gente fez ele sair do quarto para ver se ele andava e animava. E ele simplesmente subiu no sofá da sala e deitou de novo e dormiu de novo. Você estava aqui você estava trabalhando ainda e eu já tinha parado de trabalhar. Eu vi ele lá, eu sentei no sofá, eu peguei ele no colo, mas eu chorei. Mas eu chorei com aquele gato. Porque eu falei, pelo amor de Deus, gente, se acontecer... Eu sei que não é culpa nossa, não foi... Não é uma questão de culpa. Mas, é uma questão de que é realmente muito louco essa coisa do carinho, assim, sabe? Do tipo... Realmente, eu conheço ele, vamos considerar do tempo que a gente foi na ONG, a gente conhece ele há 2 semanas. E a gente conviveu 8 dias com ele, mas eu já dou a minha vida por esse gato. Sim, pelos 2. Com certeza. Sabe, se acontecer qualquer coisa com eles, eu vou ficar louco. Completamente doido. Pesto, né, amor? Pesto, você não quer falar um oi? Dá uma entrevista pras pessoas. Peraí. Enrolou tudo aí. Dá uma entrevista pras pessoas. O que você tá achando da casa nova? Ele não tá afim de miar. Tá muito de boa. Eu mio só depois das 10 da noite, que é quando o papai já está dormindo. Ou às 5 da manhã, quando ele quer acordar a gente. Exato. Né? Mas voltando ao carbonara. Então foi ficando mais fácil. E aí eu conversei com o veterinário de novo, via Kátia, né? Falei que ele continuava sem comer, mesmo com o Apetivin, que é o estimulante de apetite e tal. E aí ele falou pra tirar que tava muito difícil também, tipo, porque ele da última vez que a gente tentou, acho que foi na 4ª, né? Acho que sim. Ele, tipo, ele babou inteiro. Do tipo assim, ele babou, né? A gente dissolve num pouquinho, bem pouquinhozinho de água pra poder caber até na seringa e tal, pra poder dar pra ele. Ele simplesmente babou tudo. Sim. Ele não engoliu uma gota. E ele já tinha espumado toda a dipirona também. Exato. Né? E aí o médico falou, bom, tira a dipirona, tira o Apetivin, segue com o antibiótico. A gente já tem retorno marcado, então vê o que acontece nesse meio tempo.
E a gente, obviamente, continua certinho aí com a dinâmica do antibiótico. Foi ficando mais fácil de aplicar. A gente aplica no quarto mesmo. Sim. Hoje Não- nem precisou sair fazer a guerrilha toda, ele já precisava- foi no Não quarto. precisava fazer a guerrilha, mas continuava sem comer. E aí a gente começou a oferecer outras coisas. Ofereceu atum, ofereceu uma ração super fancy de cordeiro com blueberry. Tinha a de cordeiro com blueberry e tinha a outra que o veterinário deu pra ele também, que era de salmão com lula. Nem eu como isso. Mas ele não continuava não se interessando. E nem sempre a gente conseguia mostrar pra ele a ração. Porque ele não saía da toca. E a gente não queria ficar enchendo o saco dele Tipo, e ele forçando a barra. Ele sabe? já tava numa casa nova, ele não tá se sentindo bem, né? Porque ele tava com alguma coisa, alguma infecção. E, tipo, então era muito estresse ao mesmo tempo na cabecinha dele, a gente não queria deixar ele mais estressado ainda. Então, tipo assim, Exato. tá bom, você não quer comer? A comida, mostrava pra ele a comida, falava, ó, a comida tá aqui do seu ladinho, aí você dá 3 passos pra direita, a comida vai estar aqui, mas a gente não vai forçar, mas deixa ele em paz. Isso. Aí, quinta-feira, né? Ontem, no nosso caso, porque estamos gravando na sexta-noite, como sempre, né? A gente resolveu fazer uma nova tentativa com uma outra coisa que a Kátia já tinha sugerido, que é peitinho de frango cozido. Isso. Então o Telo cortou um pedacinho de peito de frango bem pequenininho, vários cubinhos pequenos, deu uma cozida assim bem simples, né? Sem nada, só Sem sal, sem nada. Tipo assim, gente, inclusive, se vocês precisarem fazer isso pro gato de vocês, joga numa frigideira antiaderente, né? Porque você não vai colocar azeite nem nada, então pra não grudar. E aí, à medida que ele for secando e aí ele vai começar daquela fritada, joga água. E aí você vai jogando água porque ele não vai ficar muito duro, mas ele vai ficar meio, tipo, cozidinho todo por igual, assim. Isso. Beleza, colocamos num potinho. E como que foi? Você tava vendo The Game Awards? Eu tava vendo The Game Awards. E aí, Não, mentira. Você fez o frango. e aí eu comecei a fazer a janta. Mas a gente chegou a colocar no quarto ou não? Não, porque tava esfriando. Ah, tá. Foi isso. E aí quando terminou de esfriar, a gente jantou. Enquanto isso, o franguinho dele esfriou. E aí você tava assistindo The Game Awards e eu falei, bom... É porque você já tava meio ruim da gripe, aí você falou, eu vou pro quarto deitar. Vou pro quarto deitar e vou tentar dar o frango pra ele. E ele tá nessas assim, ele toma o remédio de manhã, os comprimidos, fica puto com a gente, se esconde, evita a nossa existência durante o dia todo. Mas se eu entro no quarto, sento na cama sem falar nada, sem fazer qualquer tipo de provocação, eu só sento ou deito na cama, passa menos de 5 minutos, ele vai na cama comigo. Sim. Aproveitei esse momento, catei o potinho com o frango, coloquei na frente dele e, pra minha surpresa e alegria, ele devorou aquele frango de um jeito. E aí eu chorei. E aí você me mandou o vídeo, eu comecei a chorar aqui na sala. Aí fiz o vídeo pro Telo, mandei pra ele, e aí depois o Telo foi lá falar com ele também um pouquinho. E foi isso. E a gente notou também, né, e isso é o bom de deixar ele trancado com a comidinha dele, com a água dele, com a caixinha de areia, a gente notou que ele está fazendo xixi, ele fez cocô. Ainda molinho. Ainda molinho, porque ele só tá comendo coisa líquida, né? E pastosa. E tá bebendo água. O nível ali do negócio de água tá sempre mais pra baixo do que eu coloco. Então, isso é legal pra poder observar se tá funcionando, né? Mas aí foi isso, continuou não manifestando nenhum tipo de interesse por ração até então. E aí hoje, sexta-feira, ele também não comeu nada durante o dia. E a gente já acostumou o Pesto a comer sachê, né? A ração úmida, num determinado horário do dia. Então, da 4h30 às 5h, eu abro um sachê, dou metade pro Pesto e a outra metade supostamente seria pro carbonara, mas não tá rolando ainda. Mas aí eu dei metade pro Pesto, guardei a outra metade. Quando deu umas 5 da tarde, eu falei, bom, vou catar meu computador, vou pro quarto,
vou trabalhar essa última hora lá no quarto. Ah, teve um último acontecimento que você não contou. Que hoje de manhã, eu acho que foi, negócio da cama? Foi o dia mais difícil de dar o comprimido. Por quê? O senhor Pesto, como a gente contou, ele é um rapaz, né? Eu tô falando de você aqui, ó. É um rapaz bastante agitado. E aí ele descobriu... Super desculpa te cortar, mas, gente, de fato, o Pesto tá aqui e ele passa o dia inteiro com a gente no escritório. Sim. Ele fica metade do dia na minha mesa, atrás do meu notebook. Lá pro meio do dia, ele vai pra mesa do Telo e fica do cantinho do lado do Fica no cantinho monitor. dormindo com a cabeça em cima do óculos de VR. Eu até tirei uma foto hoje, eu vou postar no Instagram. Mas desculpa, continua. E aí, hoje de manhã, a gente tava dormindo com ele e ele ficou com a gente a noite toda na cama. E aí, era tipo assim, ontem à noite, né, eu vendo The Game Awards, a gente ficou todo feliz. Aí depois eu parei de ver o The Game Awards, fui pro quarto. E assim, a gente também tá super no reforço positivo. Então, do tipo, ele faz um xixi, ele bebe água, ele come qualquer coisa. Meu amor, você é a coisa mais linda do papai. E dá beijo. E ele é muito dengozinho. A gente é muito pai de pet. Então ele, tipo, ele gosta de beijo. Dá beijo no cangote dele, ele fica ronronando. Tipo, dou beijinho no pescocinho dele, ele fica... Muito bonitinho. Então, assim, a gente fica fazendo festa pra ele, porque eu acho que ele tem que entender que a gente não chega perto dele só pra dar remédio, né? Mas também pra dar carinho, pra dar comida e tal. E aí, num desses dias que os dois estavam juntos no quarto, o senhor Pesto descobriu que embaixo do box, que é onde o irmão dele estava escondido... O box da cama. O forro era feito de tecido e era feito de TNT. E aí ele descobriu que com as garrinhas dele ele facilmente podia rasgar aquilo. Então ele achou uma toca dentro da toca, porque ele entrou dentro do box da cama. E ficava usando a cama de arranhador lá dentro. E a gente, oh meu Deus do céu. Ele tá se lavando numa pose bem sensual agora. Aí, depois de várias vezes que o... Aí teve um dia, inclusive, que a gente tá tentando evitar deixar os dois separados. Foi ontem. Foi ontem? Acho que foi ontem. Aconteceu tanta coisa essa semana. Essa semana durou 3 meses, gente. E aí, tipo, como a gente tava tentando deixar os dois separados, eu tava tentando evitar, porque como o Cabo tava começando a comer, começando a se recuperar, eu não queria estresse na vida dele. E o Pesto atualmente é um estresse pra vida dele. Então eu tava tentando tirar o Pesto. Só que ele entrou dentro do forro, então eu não podia virar a cama, porque eu ia machucar um dos dois ali no processo. Né, um ia sair rolando pra dentro do negócio todo, ia se fuder todo. Só que o Pesto ele é bem mais agressivo do que o Carbonara. Então eu tentava fazer um carinho, ou chamar ele com brinquedo, chamar ele com comida pra ele sair da cama, e ele me dava um monte de unhada na mão. O Pesto, inclusive, se um dia a gente tiver que dar remédio pra ele, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Ele vai destruir a gente. Aí... E eu fiquei, sério, uns 30 minutos falando. Aí eu falava, seu irmãozinho quer ficar sozinho, seu irmãozinho quer ficar em paz. Pelo amor de Deus, sai de dentro desse box. Pelo amor de Jesus Cristo. E aí, como ele não saía, eu comecei a rasgar o forro debaixo da cama. Comecei a rasgar o forro todo pra ele cair. Aí teve uma hora que ele caiu, mas ele não saía. E aí eu fiquei, aí eu jogava o brinquedo, e aí ficava tentando cada vez mais fazer ele pra fora. E aí quando eu ia dar o bote, ele voltava. Ele ficou meio brincando comigo disso. E aí chegou num ponto em que eu consegui pegar ele. Aí peguei, mas né, não xinguei. Peguei, aí comecei a beijar ele. Eu falei assim, ô capetinha, você tem que vir comigo. Aí fechei a porta do quarto, beleza. Dado esse fato, e dado o fato de que hoje de manhã o senhor Carbonara descobriu o esconderijo do irmão, que era dentro do forro, falei, ok, acho que não dá mais. Aí tomamos a decisão de tirar os pés do box da cama. Porque aí a cama fica no chão e nenhum dos dois consegue entrar lá dentro. Mas aí vocês podem pensar, mas aí vocês tiraram o esconderijo do Carbo. Só que aí o que aconteceu? A gente colocou uma toquinha pra ele ali de uma caixinha com um edredom pra ele se esconder. E também a gente deixou um espaço entre o box e a parede pra ele poder se esconder ali atrás.
E deixamos as portas dos guarda-roupas abertos, porque é onde ele gosta de se esconder também. Já eram tocas dele, né? Além de debaixo da cama. Então a gente deixou outras tocas disponíveis, do tipo, ó, você não precisa interagir com a gente quando a gente entrar no quarto. Só um detalhe sobre essa coisa de guarda-roupa. Guarda-roupa super ok, eu não vejo problema deles entrarem lá, e é bom que eles tenham esses esconderijos, Sim. né? Só que aqui no nosso escritório, a gente tem armários embutidos também, que a gente usa para guardar diversas coisas. E tem uma porta desse armário que não fecha. Assim como as portas do guarda-roupa do quarto não fecham, porque são velhas, as chaves estão quebradas, não fecha simplesmente. Elas ficam só encostadas, até por isso que foi tão fácil para eles criarem tocas no guarda-roupa. Mas aqui nesse armário do escritório, justamente a porta que não fecha é onde a gente guarda eletrônicos delicados, né? Tipo, computador, microfone reserva, HD externo, fone de ouvido. E o Pesto descobriu essa porta aberta, descobriu essas prateleiras e estava empolgadíssimo esses dias. Sim. E ele simplesmente abria e entrava, a gente tirava ele lá e abria e entrava. E aí eu comprei uma coisa que eu nunca na minha vida sonhei sequer que eu compraria, que são aquelas travas de segurança para bebê. Para os bebês não abrirem gaveta, armário, essas coisas, né? Eu me vi comprando um troço desse para poder fechar essa porta. E, abusivo como é, o Pesto fica puto, porque ele continua tentando abrir essas portas, só que essa porta não abre mais. Ele fica revoltadíssimo. É muito engraçado. Mas voltando ao lance da cama. Isso. Aí fui lá, levantei a cama, deixei ele esconder no guarda-roupa. Aí fui lá, peguei uma vassoura, varri embaixo, porque, né, como tem uma caixa de areia no quarto, que não é de areia, né, eu não lembro o nome do... O granulado. O granulado. Sanitário. Como tinha a caixa lá, tinha ração, né, e tinha os gatos arrastando por baixo do negócio, porque é alto, mas não é tão alto assim, eles se arrastam pelo chão. Eles se arrastam, Então tava uma sujeira só. Aí eu fui lá, levantei, varri tudo, tirei os pés da cama, coloquei. E o Telo fez isso todo sozinho, porque isso já tinha dado minha hora de trabalhar e eu tinha reunião, enfim. Aí peguei o colchão e tal, beleza. Aí falei com ele, falei, ó, tá aqui pra você. E aí ele ficou tentando entrar debaixo da cama, nem te contei isso, né? Mas aí ele viu que não tinha como, aí ele voltou pro guarda-roupa. Aí eu falei, ó, vou te deixar em paz, desculpa aí, te incomodar, tchau. E tal, eu deixei ele lá. Aí você ia contar de hoje. E aí teve essa parte da tarde, então, que eu catei meu computador, fui pro quarto, continuei trabalhando lá. E é bizarro, assim, porque na parte da manhã, ele odeia a gente. A gente pode fazer o que a gente quiser, que ele não vai falar com a gente, né? Pós-remédio. Mas aí de tarde era tipo umas 5 horas, né? Tinha dado o sachê pro Pesto, levei o resto do sachê pro quarto, num potinho. E sentei na cama e comecei a trabalhar. Não deu 2 minutos, ele sai do guarda-roupa e sobe na cama comigo. Aí eu coloquei o potinho de sachê pra ele e ele devorou o sachê. Ou seja, ele está voltando a ter apetite. Sim. Só que eu acho que ele ainda não sabe onde encontrar as coisas. É porque ele só fica no quarto, né? Porque a ração tá lá. A ração tá no quarto também. Só que ele não dá bola. E eu falei, bom, ele continua não comendo ração. Vamos pesquisar outras rações pra gente tentar trocar. Falei com Kátia, falei com Xi. Deram dicas de rações. Compramos uma porra de uma ração. E o que acontece logo em seguida? Eu entrei no quarto pra poder conversar com eles e tal, dar parabéns pra ele que ele tinha comido o sachêzinho. E aí o Rodrigo falou, vamos experimentar pra ver se ele come a ração? Aí peguei o potinho. A ração de sempre. A ração de sempre. Não a nova. Isso. Botei o potinho em cima, na frente dele. Eu falei, você quer experimentar um pouquinho? Cheirou, comeu. Nossa, gente, sério. A gente já gastou em exames, remédios, novas rações e outras coisas. A gente gastou já uma grana razoável. Mas a gente já estava preparado para isso. Não, a gente estava preparado e tal. Mas assim... E até pelo fato da gente ter adotado um gato mais velho, a gente sabia que a gente ia ter esses percalços no meio do caminho. Não foi... Não é uma coisa do tipo, nossa, que absurdo.
É normal, ele é um gato velho, ele vai dar esse tipo Sim. de trabalho. Mas assim, a gente ficou bastante feliz que ele comeu, inclusive fizemos uma festinha pra ele e tal. Principalmente porque uma das possibilidades de infecção que poderia ser, né? Que a gente, inclusive, domingo vai ter o retorno lá no veterinário, era que fosse uma infecção de gengiva. Aham. Porque ele não podia não estar querendo comer a ração, porque a ração é mais dura. É uma infecção que eu me esqueci completamente o nome, mas é no aparelho digestivo, né? Estômago, esôfago e boca. Isso. E aí a boca fica cheia de como é que chama, meu Deus? De feridas, né? Pústula. Pústula. E ataca a gengiva, dá uma Isso. gengivite horrorosa. Então a gente achou que ele pudesse estar com a boquinha fraca e por isso que ele não queria comer, porque ele já tinha tentado, provavelmente no primeiro dia, tinha doído, e aí ele falou, não quero mais isso porque vai me machucar. Né? Então as outras coisas mais molinhas ele foi comendo e tal, mas agora ele já comeu e continuou fazendo cocô, continuou bebendo água, continuou fazendo xixi. Então, assim, a gente já tá bem confiante de que o antibiótico está funcionando e ele já parece mais desperto, assim, né? Sim. Do tipo, ele é mais lentinho, porque ele é mais velhinho mesmo. Mas ele tá mais atento. E outra né? coisa, que eu não tinha reparado na febre antes do médico falar, do veterinário falar. Porque gatos são mais quentes mesmo. Só que eu reparei. Eu comentei com você, né? Do tipo, na quinta-feira, ele dormindo encostado em mim à noite, o quão menos quente ele tava do que na terça, na segunda. Na Sim. segunda, ele tava pegando fogo. E uma coisa que eu reparei também, depois eu fui até comparar com o pesto, mas o nariz do gato, né? E confirmei essa informação também com o Xi. O nariz do gato, geralmente, ele é frio e úmido. Uhum. E até ontem o nariz do Carbo tava bem quentinho. Tava bem quentinho. E assim. Hoje ele já tá mais. Não tá como o do pesto tá geladaço. Geladaço. Mas o do Carbo já tá menos quente e tá mais umidozinho. Sim, e uma coisa também que a gente leu nesse intensivão é que um dos primeiros sinais que você vê que o gato não está bem é que ele não se limpa, né? Porque gatos são bem higiênicos. E a gente percebia que ele não se lavava, né? Ele não tinha o costume de se lamber e tal. O pelo dele tava bem o pelo dele tava bem ressecado, ressecadinho, né? E tal. E aí agora, por exemplo, ele tava na cama com o Rodrigo, quando eu entrei no quarto, eu ofereci a ração pra ele, aí ele comeu a ração, deu umas mastigadas assim vistosas, sabe? Forte. Falei, então não é nada na boca, pelo menos. Ou se foi, já tá melhorando. E tava se lambendo. E aí as remelinhas que ele tinha no olho, né? Ele já tava tirando com a patinha e lambendo e tal. Então, assim, ele já está bem melhor. E o cozinho dele também, né? Que nesses dias a gente tava tendo que... As poucas vezes que ele fez cocô, a gente tava tendo que limpar a bundinha dele, porque era um cocô mole, né? Uhum. E tava ficando tudo ali. Sim. Né? E agora ele mesmo já tá se higienizando e limpando direitinho. Então, assim, ele já tá bem melhor, bem melhor. A gente tá esperando, principalmente, passar esse lance do antibiótico, né? Os 15 dias todos do antibiótico, pra poder voltar aí a introduzir os dois. Porque, assim, eles não tão estranhos um ao outro, né? Tipo, foi hoje de manhã, né? Hoje de manhã eles ficaram juntos. Porque eu ia contar de ontem do remédio. Eu não contei essa parte, eu esqueci. Porque aí, ontem, né? Beleza, vamos deitar, então vamos dormir. Porque amanhã tem que acordar cedo, 7h30 da manhã, pra poder dar o omeprazol pro... Não é omeprazol, a gente tá falando omeprazol. Chama Gavis. Gavis. Pra dar o Gavis pro Carbo. E já ia ser cedo para um caralho, acordar às 7h30, pro nosso padrão. E aí, às 6 da manhã, o pesto começa. Pra ser mais exato, 5h50. E arranhando a porta, e arranhando a porta, e arranhando a porta. Só que o meu sono do Rodrigo é bem diferente. Enquanto o do Rodrigo é muito leve, ele acorda por qualquer coisa, mas ele dorme muito rápido. Tipo, passa 2 minutinhos, você já tá roncando, já tá de boa. Eu sou muito assim, se eu acordei com uma coisa que realmente me acordou, já era. O sono está perdido e eu não consigo dormir de novo. Né? Então, às vezes acontece, inclusive sábado, às vezes eu acordo 8 horas da manhã e fico acordado até o Rodrigo acordar. Mas aí, como ele me acordou, eu não conseguia mais dormir e já tava enchendo o saco, o Rodrigo toda hora acordava, o carro tava ficando meio assim, eu falei, vou abrir e deixar ele entrar. Aí abri,
Ele entrou, né, e fez todas as coisas e tal. Então, assim, eles estão se convivendo, eles se cheiram. Hoje de manhã eu até postei uma foto no Instagram, os dois deitados na cama, um do meu lado e o outro na ponta da cama. De boaça, assim, eles não brigam. Eu acho que é mais do tipo, no momento atual que o Cabo tá melhorando, a energia do Pesto pode ser um pouco enervante pra ele. Então a gente tá preferindo ainda deixar eles separadinhos, mas depois que passar, aí eles vão conviver normal e tal. Sim. E acho que eles vão conviver super bem. Eles não vão ser best friends forever, porque eles são ritmos diferentes de vida. Mas a gente vai poder não ficar o tempo todo alerta, né, ouvindo se um não tá incomodando o outro. Eles não vão ser aqueles gatos que a gente vê em Instagram e etc, que é 2 gatos junto rolando pela sala? Não acho que não. Acho que não. O que vai ser muito comum é o Pesto tentar brincar com ele ficar puto e dar uma porrada no Pesto. Eu acho que a dinâmica vai ser essa. Sim. Mas eu realmente estou muito feliz de ver, de notar como ele está melhorando. Mais uma vez agradecer a Kátia e ao Xi por todo o apoio que eles estão dando pra gente. E o Dr. Gui dias. também, que ajudou a gente. Dr. Guilherme maravilhoso. Não, e a Patrícia? Dr. Gabriel, que Dr. Guilherme? É Gabriel? Louca. É Gabriel. As minhas irmãs também, meu irmão, estão sempre perguntando, enfim. Mas eu tô só realmente. Eu só tô desde já preocupado e triste com o estresse que ele vai passar no domingo, porque domingo ele vai fazer ultrassom. Sim. E também tô aqui torcendo pra esse ultrassom dar tudo bem. Uhum. E logo na segunda-feira ele já vai passar por outro estresse, porque ele tem o retorno no VET e a última vacina, a última dose da vacina que ele tem que tomar. Uhum. Então eu já tô preocupado porque ele vai. A gente sabe o quão estressado ele vai ficar com essa. Mas eu vou te falar, todo. A vacina, pelo menos quando a gente levou ele no Dr. Gabriel, a vacina foi a mais tranquila. Porque ele coloca, injeta e tira. O que incomodava ele era o catéter, porque o catéter tem que ficar, né? Não, mas eu não digo nem a questão de levar a agulhada de vacina. Eu tô me referindo ao transporte, colocar na caixinha, entrar no Uber. E ele fica miando o tempo todo. Na terça-feira a gente teve que fazer 3 viagens, né? Uma pro VET, uma pro laboratório e outra pra casa. Nessa última viagem, chegando em casa, ele tava naquele estado que quem tem gato sabe, que ele tava tão estressado que ele não conseguia fechar a boca. Ele ficava com a boca aberta. Isso acho que é o pico de estresse deles, né? Uhum. E eu tô chateado porque ele vai ter que passar por isso de novo, mas também depois de segunda-feira, considerando que ele continue melhorando, que ele continue aí se recuperando até os 100%, ele não vai mais ter que sair de casa por um bom tempo, eu espero. Sim. E a gente continua aí acordando todo santo dia, às 7h30 da manhã, antes. Até a véspera de Natal. Exato. Né? Que é quando acaba o antibiótico. Mas aí, então, teremos Natal aqui feliz e saudável, né? Os 4 felizes e saudáveis. Exato. Aqui. E atualizações sobre o Pesto, né? Só pra gente não deixar de falar dele. Esse gato é a coisa mais gostosa do pai. Mais gostosa. Ele é muito grudado na gente. Ele gosta, você vê que ele gosta de estar com a gente. Sim. Ele gosta de receber carinho. Ele é muito grudentinho. Oh, Só que... Ele tá dando umas miadinhas. Ele aí... Mia aí pro público. E cagou. Mas ele... E você percebeu que ele notou que estamos falando dele. Né? Eu não sei se pegou, tomara que tenha pegado. E é muito engraçado isso, né? Tipo, o miado dos dois é muito diferente um do outro. O do Pesto é super dócil, assim, agudinho, delicadinho, né? E o do, sabe? O Pesto tem hora que ele parece uma coruja. Que ele tá espreguiçando. E ele tem uma mania muito engraçada que parece que ele avisa que ele vai pular na mesa. Acho que pra gente não assustar ou não bater nele, ou sei lá, uma preparação que ele faz. E aí, ele vai pular na mesa, ele... Igual um pombo. Né, pombinho? Né, pombinho? Fala alguma coisa. Ô, pombinho. Ô, pombinho. Fala alguma coisa.
Conversa com as pessoas, A interage. gente é muito imbecil, né? Querendo fazer o gato falar. Mas ele é muito engraçado porque, assim, eu não sei se isso vai ser pra sempre, porque o que as pessoas falam é que gatos são animais muito de rotina, né? E eu, como ele tá aqui só uma semana, ele ainda tá muito na vibe da rotina da ONG, que é muito mais livre pra eles, porque ali existe por conta deles, né? Aham. A gente tem a nossa vida, a gente tem trabalho e tal. Mas é engraçado que ele ainda não pegou a nossa rotina. Então, ele, tipo, sei lá, o Rodrigo começa a trabalhar às 9. O Rodrigo, eu tô falando de você mesmo. O Rodrigo começa a trabalhar às 9. E aí, ele vem pra mesa com ele. Ai, peraí. Vem cá, peraí. Vem cá, papai. Peraí, gente. Pegando o gato no colo neste momento. Ok. Ponto, papai, estou no seu colo. Mas aí ele vem pra mesa do Rodrigo e fica atrás do computador dele e fica dormindo o dia inteiro. Ele acorda, aí ele lembra que existe comida, aí ele vai lá e come um pouquinho, aí ele bebe um pouquinho. Ô menino, não come o fio do microfone, não. Isso é outra coisa também do Pesto, ele é um pouco obcecado com fios. Mas... Vocês Isso é muito engraçado. Vocês tinham que estar vendo essa Mas cena. Aliás, isso é uma coisa que eu ia te falar. Um dia, eu acho que isso pode ser uma vez, ou se der certo a gente faz mais vezes. Uhum. A gente podia fazer uma transmissão ao vivo da gravação pela Twitch. Eu gosto. Pra gente mostrar os gatos em Gosto. tempo real. Gosto. Ou pelo Instagram mesmo, sei lá. Mas vamos fazer na Twitch. Mas enfim, aí ele fica dormindo o dia inteiro. Ele dorme das 9 da manhã que o Rodrigo começa a trabalhar até as 8 da noite, que é quando eu paro de trabalhar. E assim, você chama ele, aí eu tento chamar ele, às vezes eu pego a varinha que ele gosta de brinquedo. O Cabo ainda não gosta, né? A gente não sabe, mas assim, ele não tá interagindo muito. Meu braço. É carinho, pai. Mas aí eu tento chamar ele com brinquedo, tento jogar o negócio de catnip pra ele e tal, que são as coisas que ele gosta. Ele caga baldes, ele olha pra mim com uma cara meio do tipo, você jura que eu, 1 da tarde, vou brincar? Eu vou dormir. Nossa. E aí fica dormindo o dia inteiro. E aí, dá 9h30 da noite, começa a hora do gato louco. Porque aí ele começa a brincar com um ratinho de borracha que ele tem. E ele joga esse rato pra tudo quanto é lugar na sala. Ele brinca com todos os brinquedos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Ele é meio cachorro, assim. Ele joga um brinquedo, aí ele vê outro brinquedo, que não é o que ele jogou, ele esquece do que ele jogou e vai. E aí na hora que ele chega no outro e joga o outro pra cima, ele lembra do outro que ele tinha atacado. Aí ele vai lá e volta. Então ele fica a hora do gato louco. Aí depois da hora da gente comer, jantar, ele fica tentando subir no sofá pra poder roubar a comida, a gente não deixa. É muito abusivo. E aí ele fica tentando roubar e fica ligado no 220 a noite inteira, até 5 horas da manhã. Né, rapazinho? Conta pras pessoas que Você não é para. abusivo. Você não para, né, rapaz? Tá no meu colo agora. Mas esse lance da companhia, por exemplo, isso é uma coisa que começou a acontecer tipo de quarta-feira pra cá. Uhum. Porque na segunda-feira ele passou o dia no forro da cama. Sim. Na terça-feira ele passou o dia embaixo do sofá da sala. Sim. E aí quarta-feira tava aqui trabalhando de boa, ele subiu na mesa. Vem conversar, Aí ele compadre. tenta subir no teclado do notebook, aí eu tiro, ponho ele atrás do notebook, ele fica esfregando a cara no notebook. É uma graça. Ele é muito, muito, muito companheiro, ele é muito carinhoso também. Sim. O Carbo é carinhoso também, mas ele ainda tá meio down. Né? Mas e uma coisa que eu já percebi, o Cabo ele é muito carinhoso, ele aceita meus carinhos, ele gosta e tal, mas ele é muito colado com o Rodrigo. O Cabo é tipo, talvez porque tem a coisa do tipo, você, como assim, né, tá explicando, como o meu computador de trabalho é um desktop, o seu é notebook, então o Rodrigo consegue ir pra lá trabalhar e tal, e ficar com ele. E não sei, assim, mas sempre à noite que ele vem dormir, ele sempre deita no seu braço, né? Na mesma posição. Ele ama deitar em cima do meu braço. Ou ele encosta no meu pescoço, no meu peito, na minha cabeça, né? Sim.
O Pesto não tá indo dormir com a gente, mas nos primeiros dias que ele foi, ele deita em cima da cabeça do Telo. Sim. Tipo, deita no travesseiro do Telo em cima da cabeça Porque dele. eu durmo de barriga pra baixo, então a minha cabeça fica tipo metade no travesseiro e metade pra fora. Ele sobe em cima da minha cabeça e deita no resto de travesseiro que sobra pra cima e fica lá em cima. E aí de vez em quando ele deita na minha cabeça, de vez em quando ele põe a pata na minha cabeça, ele põe a perna, ele põe o rabo na minha cara. E eu tenho uma coisa, né, que quando eu converso com eles, e eu sabia que isso ia acontecer, né, eu basicamente não chamo eles de Pesto e Carbonara, né? Eu chamo o Pesto de gato abusivo, né, que é o que ele é. Eu chamo ele de Pestolino, né, e variações. O Carbonara eu chamo de Carbo, Carbô, Carbozinho, Carbozineo, Carboneira, Carbozeira, né? Carboneira e Carbozeira são os apelidos de hétero top dele, né? Mas eu chamo ele basicamente de Carboninho, né? Carboninho. Carbono também. Ou seja, tudo menos carbonara. Mas é isso, acho que a atualização dos gatos, né? Nossa, acho que deu bem mais de 1 hora. Sim. Ai, gente, mas é isso, assim, tá sendo uma experiência muito legal. Tá sendo extremamente cansativo, tipo, acho que foi a semana mais cansativa. Ah, inclusive, teve a curiosidade, né, a gente não comentou, mas terça-feira, foi dia 8. Foi dia 8, né? Ah, é verdade. Foi o nosso aniversário de 2 anos de casamento. 2 anos de casados, olha só. E a gente basicamente não conseguiu comemorar. Porque Nossa. os dois estavam simplesmente o pó da rabiola. Nossa, terça foi o pior dia. A gente tava muito cansado e muito triste. É porque a gente tava triste com a doença dele, tava triste com o fato de todas as furadas, todas as coisas que ele tomou. Mais o fato da gente estar dando remédio pra ele, a gente tava aprendendo como dar remédio pra ele. Mais o fato de que o Pesto, tipo, não entendia o drama que estava acontecendo. E, né, tipo, no direito dele também, exigia carinho, exigia atenção. E, tipo, a gente não tava conseguindo, assim, tava realmente bem difícil. Bem difícil. Sim. Inclusive, falando em estar cansado, eu queria te propor uma coisa. Eu sei que amanhã, ou hoje, pra quem tá ouvindo, né, sábado, a gente falou de fazer a Blaster faxina em casa. A gente tem que gravar o Notícias Quebrando também. Mas eu ia te propor da gente acordar às 7h30, dar o omeprazol, espera até 8h30, dá o antibiótico e aí a gente deita de novo e dorme até meio-dia. Tá. Porque domingo a gente não vai poder fazer isso porque tem que ir na ONG de manhã. Sim. Eu preciso dormir um pouco, pelo amor de Deus. Assim, talvez o Pesto não deixe, anyway, a gente dormir. É, né? então tem isso. Mas eu queria enfim, tentar. Aí foi nosso aniversário de casamento, mas a gente nem conseguiu comemorar direito. Mas aí foi muito engraçado porque eu fiz a observação de que algum faniquito bate em mim e Rodrigo, que a gente sempre tem que fazer uma mudança drástica na nossa vida no final de novembro, começo de dezembro. Por quê? Dia 8 de dezembro de 2012, 2018, a gente casou. E foi uma correria. Foi uma correria do caralho, porque a gente organizou o casamento em 1 mês e meio, basicamente. Foi simples, mas ainda assim foi 1 mês e meio. Aí, Ai. Abusivo do dependendo de onde você faz carinho, ele novo. não gosta, viu? Ele fica bem incomodado. É nesse ponto aí mesmo que você tá fazendo, na manchinha. Olha só. Ele não gosta que faz carinho nessa manchinha aí. Aprendendo coisas novas com os gatos. Eu tava falando? Ah, tá. Aí, em 2019, dia 30 de novembro, a gente se mudou de casa e foi uma puta correria, porque deu um monte de problema pra entregar o outro apartamento e tal. Nossa, nem me lembra. Eu prefiro cuidar de 8 carbonaras doentes do que lidar com o problema daquele apartamento de novo. Deus Nossa, do céu. sim. Aquele apartamento foi bem complicado. A gente foi bem feliz lá, mas sair de lá foi bem difícil. E agora, dia 4 de dezembro, adotamos esses 2 manhosos. Mas como eu te falei ontem, eu acho que foi o melhor momento, porque mesmo tudo isso que a gente está vivendo com o Carbo, eu, em particular, tô num momento mais tranquilo do trabalho. Daqui a
5 dias eu tô de recesso já, você ainda vai levar mais uns dias. Mas a gente vai ter o final do ano super de boa pra curtir com eles, Sim. sabe? Se a gente tivesse adotado eles tipo em setembro, primeiro que não seriam eles, né? Porque o Carbo chegou na ONG em novembro e o Pesto chegou em outubro. Então a gente nem teria conhecido esses dois. Seriam outros gatos. E se a gente tivesse adotado em setembro, que foi quando a gente colocou as telas e tudo mais, setembro e outubro foram meses bem difíceis pra gente. Foram bem difíceis. Imagina passar todo esse perereco naquela época. Sim. Então, acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer mesmo. Exato. E com as pessoinhas certas, né, meu amorzinho? Mas vamos fazer isso. Semana que vem a gente coloca um computador ali em cima pra transmitir. Vamos fazer. Acho que Dá até pra lá, transmitir... Ah, não. É melhor pelo computador, porque vai pelo OBS. acho que até lá o Carbonara já vai estar melhor. Talvez já esteja circulando pela casa. Sim. E a gente traz ele pra cá também. Sim. Para as pessoas poderem vê-los em tempo Exato. real. Ah, e uma outra ótima notícia também. Entramos de férias também do espanhol. E arrasamos na nossa prova de nível intermediário. Tiramos 80 os dois. Eu achei bizarro que a gente tirou exatamente as mesmas notas. Com erros diferentes. E a gente errou com coisas completamente diferentes. Sim. Ou seja, se juntar nós dois, dá uma pessoa que fala um espanhol razoável. Não, a gente fala espanhol razoável, vai. 80 numa prova de intermédio não é ruim. Então, o problema é justamente esse. Eu fui bem na prova, mas me coloca pra falar alguma coisa aqui. Eu não sei. É. Eu tenho esse problema, eu tenho essa trava. Bom, mas enfim, arrasamos de qualquer forma. E é isso, gente. Tenham bichinhos, eles são a coisa mais preciosa que Deus pôs nessa terra. Seres humanos não são legais, bichinhos é que são legais. Todos os bichinhos, inclusive. Passarinho, gatinho, cachorro, Sim. Coelho, rato. Cuidem muito bem dos bichinhos, não comprem, adotem. Não comprem, pelo amor de Deus, não comprem. Conheçam a Catland, conheçam a Adote um Gatinho. E eu vou falar uma terceira que eu não conhecia, que o Ivan, meu chefe, me falou hoje. Que ele é voluntário lá também. Cadê a mensagem do Ivan? Tá aqui. É a... Ô, carai. Confraria dos Miados e Latidos. Então tem gatinho aí. conheçam ONGs, ajudem essas ONGs, contribuam. Se não pode adotar, ou sei lá, se já tem muito gato, faz uma doaçãozinha. Não, você pode fazer doação. Tem sistema de adoção à distância, por exemplo. Tipo, você quer ajudar eles a cuidar de um gatinho, mas você não pode levar para sua casa, por exemplo. Você pode adotar à distância, que é você vai meio que pagar, tipo, um valor que corresponde a grão sanitário, ração, tratamentos e essas coisas para um gatinho que tá lá. E ajuda bastante. E assim, é um pessoal que realmente entrega a vida deles para poder fazer isso. É um trabalho muito legal. Eu aconselho todo mundo realmente a conhecer o trabalho deles no Instagram e tal, porque é um trabalho de muito amor e de muito respeito também pelos bichinhos. Exato. E não comprem mesmo. E se por acaso vocês têm bichinhos, mas a coisa apertou, deu uma merda muito grande, sei lá, não vai dar o gato, não vai soltar o gato na rua, né? O bicho na rua. E não vai dar, sei lá, pro seu vizinho, né? Porque o filho do seu vizinho quer um gato. Porque você não sabe o que vai ser feito do bicho depois, Sim. né? E assim, é uma responsabilidade muito grande. Pensa neles como se realmente fossem seus filhos, gente. Tipo, se a coisa apertou, se deu merda, conversa com essas ONGs e vê se eles podem ajudar acolhendo aí os bichinhos. Exato. Né? É isso. É isso, tô pensando se tinha mais alguma coisa pra falar, mas acho que não. Gato abusivo tá Você aqui. tem alguma coisa pra falar? Fala. Tem alguma coisa pra falar? Só a última chance de falar com o público, Pesto. Não tá afim de se comunicar. E ele é bem comunicativo, inclusive. Sim. Conversa com a gente o dia inteiro. Então, quarta que vem é quarta sim.
mas na sexta a gente vê esse esquema técnico aqui. Sim. De tentar fazer uma transmissão ao vivo no horário que a gente grava, que geralmente é sexta-feira, entre 8h30 e 9 horas, mas a gente avisa com antecedência. Isso. Tá bom? Então é isso, amores. Beijos e miau. Miau.